Direto da redação. Comigo aqui virtualmente no Estúdio Viu Digital, o economista Ranulfo Vidigal, em que nós vamos conversar agora sobre a conjuntura econômica, a partir aqui dessa análise aqui, queda na venda de combustíveis em 21%, mas nós também estamos enfrentando, Ranulfo, carestia na questão alimentar, vulnerabilidade social por parte de um contingente enorme, milhões de pessoas, desemprego em alta, temas que você destaca em seu último artigo no portal Viu. Bom dia, Ranulfo Vidigal. Bom dia, meu caro Roberto. Bom dia para você e toda a nossa grande audiência. Parabéns aí para toda a equipe. Bom, Roberto, esse tipo de problema que o Brasil está vivendo desencadeou, por exemplo, hoje de manhã, uma notícia da última meia hora, que há um novo ministro das Minas e Energia em exercício. É o professor e economista Adolfo Sadicicha. E nesse artigo que eu comentei sobre a questão do emprego, sobre a questão da carestia, eu também busquei destacar essa questão internacional dos combustíveis, né? O encarecimento dos combustíveis que fundamenta a matéria que a Demais acabou de colocar, da questão da venda dos veículos. A venda dos veículos também está caindo porque o custo do combustível está subindo, o juro está alto e o poder de compra das famílias está caindo. Portanto, uma das missões deste novo ministro que assume hoje, o economista Adolfo Sadicicha, é estabilizar este preço da gasolina, do óleo diesel, do etanol e do botijão de gás para níveis mais razoáveis. Eu digo isso por um motivo muito simples. Há 400 importadores de derivados no Brasil hoje. Estes importadores, Roberto, estão fazendo uma alta pressão sobre o governo para aumentar a gasolina em até 30% no horizonte dos próximos 90 dias. Olha só. Olha, se isso acontecer, a gasolina que já está cara, ela vai superar R$10 na bomba. E ninguém vai ter uma plena condição de se movimentar nas cidades, ir ao seu trabalho, voltar nesta circunstância. Essa aqui é a questão. Não é à toa que também uma outra notícia desta manhã, a pesquisa de opinião pública da corretora Genial, ela aponta que na questão eleitoral de outubro, o ex-presidente Lula e candidato tem 46 pontos percentuais e o presidente Bolsonaro apenas 29. Ou seja, um governo que queira minimamente concorrer com competitividade nesta eleição até outubro, novembro, vai ter que resolver a questão dos combustíveis, porque senão não vai ter uma candidatura competitiva na medida em que o poder de compra que está sendo reduzido da população pelo aumento e pela carestia dos alimentos e também dos combustíveis, retira a popularidade de qualquer um, né, Roberto? Eu tenho razão? Tem razão absoluta. Uma vez eu entrevistei o Francisco Dornelles, que foi deputado, foi ministro, foi também comandou a Receita Federal, foi vice-governador do estado do Rio de Janeiro, e isso há muito tempo. E ele me dizia o seguinte: não existe inflação, ou melhor, não existe crise alimentar e crise financeira num país em ano de eleição. Porque em ano de eleição se maquiava tudo, dava-se um jeito para ganhar a eleição, e depois até a conta chegava, a fatura chegava. Mas em ano de eleição, geralmente, a crise era atenuada. Então nós estamos vivendo assim um ano muito atípico, porque nós estamos em um ano eleitoral que vai se definir quem vai ser presidente, quem fica, quem sai, ou se reelege ou se não reelege. E nós estamos com desemprego em alta, batendo já na casa de 12 milhões de brasileiros, com uma crise alimentar enorme, carestia, preço de combustíveis desenfreados. Então, assim, não há governo, não há popularidade que consiga sobreviver a isso, né, Ranulfo? É verdade. Portanto, nós temos aí grandes desafios até outubro e digamos assim,
Nesse particular, a crise assola a todas as cidades. Nós estamos falando agora para uma região intensa, que é a região do Noroeste, Itaperuna, que é uma grande cidade. Estamos falando para a região costeira, litorânea do nosso estado do Rio de Janeiro, onde tem cidades como Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé, que nesse momento tem apresentado, inclusive, recuperação de níveis de empregabilidade como uma boa notícia. Eu estava lendo ontem que Macaé, você destacava, Roberto, que Macaé vai ter um orçamento recorde da sua história de mais de 3 bilhões de reais, o que mostra o vigor da economia daquela cidade, ou não? 3,166 bi. Vai ser recorde. E assim, é um dos maiores orçamentos desde 2014, 2016 para cá. Acho que Macaé nunca passou da casa dos 3 bi. Pelo menos eu não me recordo disso. E uma população de 250 mil habitantes, 230 mil habitantes, é uma arrecadação relevante, Ranulfo. Isso foi apresentado pela Secretaria de Planejamento durante a audiência pública para a apresentação da LDO, a discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu não conheço outro orçamento aqui na Bacia de Campos maior do que isso. Você conhece, Ranulfo? Não, com certeza é o maior orçamento. Não é a maior cidade em termos populacionais, nós dois sabemos, e o nosso público também, que é a cidade de Campos, onde, aliás, antes do intervalo, você trazia uma discussão de ontem à noite, intensa, né, nas redes sociais, que é a crise política vivida pelo meu amigo Vladimir, e agora a crise familiar, né? Já temos uns problemas sérios de administração, muito dinheiro em caixa e praticamente pouca possibilidade de jogar o dinheiro na ponta, né? Ou seja, não adianta ter muito dinheiro em caixa e as políticas públicas não chegarem no público que mais necessita. O governo Vladimir, na minha modesta avaliação, passa por essa questão. Já tem o embate no poder legislativo, onde nós estamos tendo uma bancada de oposição bastante aguerrida. E agora, lamentavelmente, uma crise familiar que eu torço, né, para que ela seja resolvida no sentido de que ele tenha tranquilidade para reorganizar o seu governo, dar um rumo, planejar, e principalmente uma marca. Se você me perguntar assim, e você que é um jornalista brilhante, sabe que eu vou falar agora, qual é a marca do governo Vladimir até agora? Eu particularmente não tenho. Você tem? Não tem. Ele não tem essa marca. Ele peca muito na questão da própria comunicação do governo. Não é boa a comunicação do governo Vladimir. O Ranulfo, tem um detalhe que essa crise familiar, ela se deflagra porque ele vai conseguir equacionar. Ele fez uma sinalização para a Câmara, a bancada toda de oposição ontem passou a elogiar o Vladimir, a afinidade dele com o governador do estado. Essa seria a causa da crise familiar, porque a família critica o governador e Vladimir se mantém alinhado. Com esse alinhamento, ele pode estar a caminho de acalmar os ânimos na Câmara de Vereadores, os 13 vereadores de oposição. Prestar atenção nesse movimento. Mas eu gostaria, está aí o que a mãe dele, que a Rosinha, né, garotinho, escreveu em relação ao filho ontem nas redes sociais, mas com esse movimento de Vladimir, ele pode ter desagradado no âmbito familiar, mas no âmbito político ele pode estar encontrando, ele pode estar no caminho de uma pacificação. Vamos acompanhar. O Marcos Santos, ele fala com você que essa crise, você vem como fruto da pandemia, o país, né? Porque não estava preparado para ficar tanto tempo parado. Infelizmente a conta chega. A pandemia é um dos fatores, né, o Ranulfo? Na verdade, a pandemia é um dos fatores causadores da crise, mas nós temos fatores adicionais, não é, Ranulfo? A crise internacional já vinha se desenhando antes da pandemia. Ela foi acelerada com a pandemia, porque na medida em que a mobilidade das pessoas praticamente ficou zero em algumas situações, o sistema de transportes parou de funcionar, ou funcionou de uma forma muito precária,
os serviços sofreram demais, muitos serviços, principalmente serviços de entretenimento, serviços de viagem, praticamente paralisaram e só estão voltando agora, por sinal estão voltando com grande vigor, né? E o setor do comércio também sofreu bastante. Portanto, ele tem razão da questão da pandemia, mas antes da pandemia já havia uma crise cíclica associada à desaceleração da taxa de lucro em escala planetária, e no Brasil essa taxa de lucro já estava tendo recuperação com a redução do valor real dos salários praticados pela indústria, comércio, serviços e agricultura, Roberto. Exatamente, Ranulfo. Meu caro Ranulfo Vidigal, quero lhe agradecer aqui a participação no programa direto da redação. E semana que vem você volta, está aqui com a gente de novo aqui ao vivo. A gente está chegando aqui na fase final já. Mas muito obrigado. E você quer conferir os artigos do Ranulfo Vidigal? O Ranulfo Vidigal está em portalview.com.br. Muito obrigado, Ranulfo. Um bom dia para todos, meu amigo. Um abraço fraterno.